Bem, vamos agora para as reflexões do tarô mitológico para o signo de Aquário, para o mês de maio de 2020. Bom, o assunto aí para esse mês, carta que saiu aqui na posição 1, foi o Eremita. O Eremita é aquela carta que anuncia um tempo de reclusão, de recolhimento, de introspecção, de sair um pouco das tarefas cotidianas e ter mais um tempo para si mesmo, mais um tempo para uma autoanálise, para uma reflexão, de repente inserir aí na rotina momentos de um exercício de meditação, qualquer atividade que te tire um pouco da rotina do cotidiano e te coloque mais em contato com você mesmo, com você mesma, e mais em contato com a sua essência. É um momento de paciência, de espera, de muita reflexão, de muita análise, sabe? Não é, vamos dizer assim, não é um momento de tomada de decisão, é um momento de espera, de reflexão, para aí sim poder tomar a melhor decisão. E o que pode aí explicar essa questão da reflexão? Aí a gente vem aqui para a carta da posição 2, que é o As de Copas. O As de Copas, ele vem trazer a mensagem que essa reflexão, essa introspecção é a respeito das emoções, dos sentimentos. Ou seja, é você fazer uma análise do que você sente, do que as situações do cotidiano como é que elas estão te afetando? Qual é a reação? Como é que você está reagindo a essas situações? O que você está sentindo? E mais a fundo, se questionar por que está sentindo dessa forma. Por que numa situação tal que aconteceu, eu fiquei com raiva? Por que na situação que houve lá, eu fiquei com medo? Ou eu fiquei inseguro? É saber o que essas energias estão querendo transmitir. A insegurança, o medo, a raiva, esses sentimentos, eles querem transmitir uma mensagem, eles querem levar a gente para uma reflexão. Não é sair um pouco dessa coisa superficial, de muitas vezes a gente eu fiquei com raiva porque eu levei uma fechada no trânsito. Mas a coisa é mais profunda, porque o externo, ele só nos afeta se conectar com algo que está lá dentro de nós. Então, se uma fechada no trânsito está me deixando com raiva, é porque essa raiva já está dentro de mim. Eu já tenho isso aqui dentro. E aí, essa situação externa foi apenas uma exteriorização disso. Foi apenas um gatilho para que essa raiva que já estava lá dentro, que ela viesse para fora. Então é preciso fazer uma reflexão do que motiva as nossas emoções, o que motiva aquilo que a gente sente, e não ficar preso na situação em si. Aprofundar mais, refletir mais, fazer um trabalho mesmo de autoconhecimento, de autorreflexão, para descobrir a causa de determinadas emoções. E quando a gente vem aqui para a carta na posição 3, que é a Rainha de Paus, a Rainha Penélope, você vê, ela é uma carta que fala de uma pessoa profundamente equilibrada, carinhosa, confiável, que tem essa energia do elemento fogo, que é o elemento presente aí no naipe de Paus, tem essa energia da compreensão, do aconchego, ou seja, ela vindo aqui na posição 3, que é o que está aparente na situação,
mostra que assim, o que está aí, o que está, qual é a situação que você está envolvido e qual é a necessidade. É talvez a necessidade de um olhar mais compreensivo com o outro, sabe? Se a gente se deixar só levar nossas ações por esses gatilhos das emoções de raiva, medo, insegurança, angústia, é aí que nascem muitos conflitos, porque aí, com o medo de se confrontar com essas energias, a gente acaba agredindo o outro, acaba discutindo. Então, a Rainha de Paus aqui mostra a necessidade de se ter mais um olhar compreensivo com o outro, mas primeiro aqui, até por conta lá do eremita, primeiro ter um olhar mais compreensivo com nós mesmos. Tirar muito da culpa que nós nos colocamos, a gente se culpa o tempo todo. Se fizermos uma coisa que não deveríamos ou que não foi aquilo que planejamos, nós nos sentimos culpados, nos julgamos também o tempo inteiro. Então é por isso que é preciso olhar para essas energias e dar uma parada para fazer essa reflexão do que está motivando isso. E aí quando a gente vem aqui na carta 4, que é a base da questão, você vê mais uma carta que fala das emoções, dos sentimentos, que veio aqui o Cavaleiro de Copas. O Cavaleiro de Copas ele fala da necessidade do equilíbrio emocional. E esse equilíbrio emocional, ele só vem a partir desse questionamento que nós questionamos. Por que eu fiquei com raiva nessa situação? Por que eu senti ciúme? Por que eu senti inveja? Por que eu me senti inseguro? É procurar investigar da onde, o que está motivando esses sentimentos, sabe? Porque não ficar, como eu já falei, na superficial. Ih, não saiu. Não ficar no superficial das situações, naquilo que só está na aparência de que eu fiquei irritado, chateado por causa da situação X. Se fulano de tal não fizesse aquilo, eu não teria ficado chateado. Mas como a gente já falou também, por que essa energia se conectou comigo? Então é preciso fazer essa avaliação. E o que eu preciso deixar para trás? Você vê, mais uma vez, com influência aqui do passado, a carta na posição 5, mais uma vez uma carta do naipe de copas, que aqui no caso é o rei de copas. É aquele que não queria muito esse contato com as emoções. Você vê que aqui a gente vê o rei de copas que ele não toca a água. Ele está sentado aqui com os pés num degrau. Ele não encosta. Então, assim, é aquele que não quer olhar, fazer esse trabalho de olhar as emoções, olhar os sentimentos. Por que eu me senti dessa forma? Você vê, não quer ver isso. E aí, por conta disso, é que causa os problemas, os conflitos, mas que chegou o momento de fazer essa reflexão. E quando a gente vem aqui para a carta 5, na verdade a carta 6, que seria a influência do futuro, aí você vê, aqui já vem o rei de espadas. O rei de espadas, ele traz uma nova visão, uma nova concepção, sabe aquela coisa assim, daquela visão mais ampla da vida? É como se você olhasse para um tabuleiro e conseguisse enxergar todas as peças do tabuleiro e saber quais são as inter-relações. Ele aqui é aquele que vê a situação do alto. Ele consegue compreender o todo e aí consegue tomar as suas decisões. Mostrando o quê? Que é preciso essa compreensão do todo, que será conseguida através dessa reflexão aí dos sentimentos. De entender por quê, o que está criando esses sentimentos. Aí pela mente, se sair da emoção e se questionar, tá, mas por que eu fiquei com raiva? Eu não posso estar com raiva quando eu fizer essa reflexão. O naipe de espadas, que é o naipe do rei de espada, é o naipe ligado à mente.
Então é preciso a gente ir para a mente e fazer uma análise criteriosa do que levou a gente a ter determinadas reações. E quando a gente vem aqui para a carta na posição 7, que seria aqui a extensão futura aqui da carta do eremita, vem o Ás de Espadas. O Ás de Espadas, ele traz a mensagem de uma nova visão de mundo. Traz um pouco disso lá do Rei de Espadas, mas aqui é uma energia que é como se virasse assim, sabe, de cabeça para baixo, onde você quando estava assim, você só enxergava a parte de cima. Quando você vira, você enxerga o que estava embaixo. Então, mostrando que tem uma energia disponível a partir dessa reflexão trazida por eremita para poder ver as coisas sobre um novo ângulo, e entender as situações, os problemas, o que está causando os problemas. Entender, porque enquanto a gente não faz esse trabalho interno de se voltar para dentro, e isso lá no trabalho que eu conduzo, a terapia tarológica, a gente ajuda, orienta a pessoa a fazer essa análise e ver quais as questões que motivam os seus comportamentos para que a pessoa possa, né, mudar, sair daquela coisa do eu sei que não deveria fazer isso, mas eu faço. Então a gente investigar lá dentro da terapia por que a pessoa ainda faz tem determinadas atitudes, e isso, o tarô, ele traz essas questões que a gente precisa conscientizar. E aqui o Ás de Espada, ele mostra que essa nova forma de ver as coisas, a partir dessa reflexão, vai ajudar a romper esses padrões de comportamento aí, repetitivos, aquela coisa que a gente fica muito reativo. Se acontecer uma situação tal, eu fico feliz, mas se acontecer uma outra situação que eu não estava esperando, eu já fico triste. Eu vou oscilando de acordo com o externo. E isso é preciso entender o porquê disso, o que está causando essa oscilação. E quando a gente vem aqui para a carta 8, que seria aí o ambiente externo, você vê, aí vem a carta do 8 de espadas. O 8 de espadas, ele é o medo da consequência das escolhas. Primeiro você tem o medo de fazer uma escolha. Depois que você decide que vai tomar determinada decisão, aí vem o medo do desdobramento daquela decisão. Então, é um momento que assim pode estar aí dentro de uma energia de desconforto por não saber o que vai acontecer, mas é preciso entender que o futuro está aberto, o futuro não é algo fixo. Então, por mais que a gente hoje não consiga ver o que tem pela frente, a gente precisa fazer o que deve ser feito, e aqui nesse caso é essa reflexão, é essa autoanálise dos sentimentos, justamente para que a gente tenha clareza de tomar as decisões e saber que naquele momento aquela foi a melhor decisão que eu pude tomar, baseado nas informações que eu tinha. Eu só posso tomar, ou só poderia tomar essa decisão. É entender que o futuro a gente ajeita, a gente conserta, a gente equilibra, mas é preciso tomar essa decisão sabendo de antemão que ela foi tomada baseada no conhecimento atual. Não tem como você saber o que vai desdobrar lá na frente, mas pelo menos você precisa ter essa iniciativa de tomar decisão, e para ter essa clareza vai ser preciso ver essa questão aí dos sentimentos que estão gerando os comportamentos, porque se esses sentimentos, se essas energias ainda estiverem predominantes, a decisão ainda vai ficar embaçada, sabe? Você não vai conseguir enxergar a decisão a ser tomada, justamente porque tem uma questão emocional aí atrapalhando a mente de enxergar o que precisa ser visto para embasar aí a decisão. E agora, quando a gente vem aqui para a carta na posição 9,
que é a carta que fala da esperanças e temores, aí você vem a carta do carro. A carta do carro é justamente a carta que fala dessa necessidade de controlar as emoções, controlar os impulsos, controlar essa coisa meio animalesca que existe dentro de nós. Então, assim, é preciso dominar isso. E como é que você vai dominar isso? Através da conscientização. A partir do momento que você se conscientiza da onde que estão vindo esse sentimento, o que gerou esses sentimentos. Por exemplo, uma criança na escola derrubou alguma coisa sem querer, manchou a roupa, manchou o chão, e aí, como era um ambiente coletivo, ela foi chamada a atenção, aí sabe como é que é criança, né? Os amiguinhos riem, aí a pessoa fica com vergonha e tal. E isso lá quando tinha lá 3, 4 anos. Aí vamos dizer lá na frente, quando já está lá com 30, tem uma situação onde alguém chama a atenção dela, onde a pessoa vai fazer uma atitude, às vezes inocentemente, vai tirar uma coisa de um lugar e alguém fala, olha, não, isso aí não pode tirar daí não, tem que deixar aí. E a pessoa não está fazendo aquilo dando bronca, ela está fazendo aquilo porque você está fazendo algo que não deveria. E aí aquilo já te retorna aquela angústia toda, aquele sentimento de vergonha, e é capaz até de ficar com raiva de quem chamou a atenção. Então você vê, mas isso é uma questão que aconteceu lá atrás, na infância, teve essa exposição lá na escola, e aí aquilo gerou um trauma que reflete até hoje. Então o comportamento está sendo refletido por aquilo ali. Então é preciso investigar a origem dessas emoções. E o que isso pode trazer, né? O que está aí como a situação final, a situação futura, na carta 10 é a carta do louco. O louco é justamente aquele que está pronto para as novas descobertas, para os novos caminhos, ou seja, está se abrindo uma energia, inclusive até para você, talvez, conhecer uma outra versão sua, ou de repente uma versão mais real de quem você é. Porque se na nossa vida a gente está se comportando a partir dessas questões emocionais aí que precisam ser equacionadas, se essas questões não tivessem existido, a gente teria tido um outro comportamento. Se não tivesse a questão lá do caso que eu dei de exemplo da ridicularização na escola, quando fosse chamar a atenção agora, não ia ter problema nenhum. E se tirou alguma coisa do lugar e não sabia, falar, desculpa, eu não sabia, e o assunto morreu ali. Então você vê, é uma nova versão da pessoa, ou a versão real dela, que está fora de todas essas questões emocionais que ainda motivam os comportamentos, mas que nessa energia do louco, de você iniciar uma nova etapa, uma nova fase, uma mudança, ele anuncia grandes mudanças, né? E aí que seja uma mudança de comportamento dentro de uma percepção e de um conhecimento de si mesmo, si mesma, muito mais consciente, muito mais sólido do que teve até então, tá certo? Então essas são as reflexões para o signo de Aquário, para o mês de maio de 2020. Meu nome é Rodrigo Cruz, eu sou terapeuta tarológico. Eu agradeço aí pela sua audiência e até o nosso próximo encontro com mais uma reflexão do tarô mitológico para o nosso dia a dia, tá certo? Obrigado.